Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde. Nosso encontro semanal com orientações, com dicas para que você possa viver melhor e ter um bem-estar. Agora nós vamos para a notícia da semana. Houve uma operação da Polícia Federal chamada Tarja Preta, que está relacionada à apreensão de medicações para doenças graves que foram apreendidas porque estavam sendo mandadas para o exterior sem a receita adequada acompanhando. Isso, na verdade, vem sendo investigado desde 2023 e não foi comunicado ainda, mas algumas pessoas já foram presas e havia um esquema muito bem articulado, onde até farmácias nos Estados Unidos estavam sendo envolvidas também. E isso feria a legislação tanto do Brasil em relação a medicações, como também dos Estados Unidos. E também aqui, frequentemente, aliás, recentemente também sobre aquelas canetinhas, também muitas vezes nós temos operações onde são então encontradas medicações que não têm nenhum tipo de controle e nenhum tipo de receita. As medicações mais relacionadas com essa operação foram os chamados neurotrópicos, como por exemplo o Zolpidem, o Clonazepam, que é o famoso Rivotril, a Ritalina, o Alprazolam. São todas medicações ligadas assim a você controlar convulsões, a você induzir o sono, a você melhorar, por exemplo, como no caso da Ritalina, a questão da atenção daquela pessoa, né? Então, isso é muito utilizado hoje em dia, mas de qualquer forma, são medicações que têm uma agressão ao organismo e que tem que ter uma receita adequada. O receituário disso é a questão mais importante, porque o médico vai fazer o diagnóstico e só vai receitar aquela medicação caso haja uma indicação correta e aquele remédio vá ajudar a pessoa a passar aquela fase, a melhorar aquele sintoma. Quando isso não existe, essas medicações, elas podem ter uma série de efeitos colaterais e até mesmo um efeito colateral mais a longo prazo, que poderia ser um vício em relação a isso. Muitas pessoas não conseguem largar de jeito nenhum um remédio para dormir e às vezes nem indicado seria. Então, há uma questão, de novo, da responsabilidade em relação à sua saúde. Por favor, não peça receitas para outros médicos que não foram aqueles que te realmente prescreveram aquilo. Não faça comércio disso, não ache que isso é algo assim sem importância. Ah, meu médico está viajando, então agora, por favor, me prescreva isso. Tudo deve partir do médico que diagnosticou e de uma receita correta. Também, como esses remédios são apreendidos aí, não compre remédio que você não saiba a origem, em relação, por exemplo, mesmo a substâncias que você acha que possam melhorar sua musculatura, enfim, que sejam suplementos. Mesmo assim, não compre um remédio de origem desconhecida. Sempre tenha uma receita, sempre tenha a melhor indicação e precisa principalmente do médico. E isso também pode representar um risco para clínicas que possam ter o seu envolvimento até mesmo com a Polícia Federal. Então, essa questão é uma notícia triste, porque é uma notícia que envolve a saúde das pessoas, mas é uma notícia recorrente e que muitas vezes o paciente, ele quer ver só o seu lado, ele interpreta que aquilo é bom para ele e ele fica fazendo uso de medicamentos que não foram corretamente prescritos. Bom, agora nós vamos para o intervalo e na sequência teremos uma entrevista muito interessante sobre uma doença silenciosa, às vezes silenciosa, que é a hepatite.
COP30, o fiasco. Você já pode ler de onde estiver a nova edição da Revista Oeste. Confira os destaques. O fiasco da COP30. Em matéria de capa, Carlo Cauti e Sara Pérez trazem todas as incongruências da Conferência do Clima em Belém do Pará, onde vizinhos do evento sofrem há décadas sem infraestrutura básica. E mais, os patrões da República. Silvio Navarro traz um raio-x da situação problemática da política brasileira e faz um apanhado dos casos onde ministros do STF atuaram como soberanos da nação, mas indica, a solução está nas urnas de 2026. O som dos martelos e os novos muros. Com a queda do Muro de Berlim completando 36 anos, Ana Paula Henkel faz uma reflexão necessária sobre o estado atual da liberdade no Ocidente e questiona: os muros realmente se foram? Assine para ler agora mesmo, a edição completa na palma da sua mão. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo número de WhatsApp 11 9149 8080. Estamos de volta para falar de uma doença que afeta o fígado e que pode ser silenciosa, a hepatite. E para falar desse assunto, eu trago uma pessoa especial, a doutora Maria Beatriz Souza Dias, que é, na verdade, infectologista do Hospital Sírio-Libanês e que foi formada pela Universidade de São Paulo e também fez residência no Hospital das Clínicas. Bia, estou muito feliz que você está aqui conosco e que vai compartilhar sobre essa doença. Obrigada, Denise. É um prazer estar aqui com você, como temos estado ao longo dos últimos 50 anos. Acho que só cá entre nós, né? Então... Nós somos da mesma turma, por isso a Bia comentou isso, né? Mas quando a gente está com os colegas de turma, né, da faculdade, a gente parece que volta no tempo, né? Totalmente. Então, fala um pouquinho para a gente sobre hepatite, como que ela surge, o que ela representa. Tá. As hepatites, na verdade, o que quer dizer hepatite? Quer dizer inflamação do fígado. O fígado fica aqui, gente, para quem não sabe. E tem várias coisas que podem inflamar o fígado. As principais são os vírus. Também algumas medicações podem inflamar o fígado. Mas falando das hepatites virais, nós temos vários vírus também que podem inflamar o fígado. Os principais são a hepatite A, a hepatite B e a hepatite C. Bom, o que isso tem a ver comigo? Então, a Denise deve se lembrar, quando nós éramos pequenas, até mais ou menos os anos 90, as crianças tinham hepatite A. Do que dependia isso? Como a transmissão da hepatite A é fecal oral, que a gente chama, quer dizer, um portador ou uma pessoa doente elimina nas fezes e as pessoas que ingerem alimentos ou água contaminada acabam se contaminando e podem desenvolver o quadro da hepatite A, que se manifesta como? As hepatites em geral se manifestam da mesma forma. Aquelas que têm o quadro clínico agudo, né? Aquele que aparece, que fica evidente. Então a pessoa tem febre, tem náusea, tem falta de apetite, fica com o xixi mais escuro, tipo Guaraná, Coca-Cola, fica com os olhos amarelos. Então os olhos amarelos são o grande farol, vamos dizer, de que uma pessoa está com uma hepatite. Ela pode ser, então, causada pela hepatite A, que era muito comum quando a gente era criança. E hoje não é mais tão comum essa hepatite A? A hepatite A não é mais tão comum. Por quê? Por duas razões. Porque melhorou o saneamento básico e porque atualmente existe a vacina contra a hepatite A. Ah, tá. Então ela já não é mais tão comum. Tá. E sobre a hepatite B, o que seria? Então, a hepatite B,
pode dar o mesmo quadro clínico. Então, olho amarelo, os mesmos sintomas, mas a hepatite B, ela é transmitida de uma forma diferente. A hepatite B, ela ocorre por transmissão sanguínea, quando a pessoa tem que tomar sangue ou derivados do sangue, e hepatite B pode ser transmitida também com o uso de drogas injetáveis e através de contato sexual. Particularmente, aquelas pessoas que têm muitos contatos sexuais, que é muito habitual entre os gays, elas podem ter uma incidência aumentada de hepatite B. Acontece que também a hepatite B pode ser controlada através de vacinação. Tá. Eu queria que você falasse sobre isso, mas assim, pelo que eu entendi agora, então, a hepatite A, você pode ter alimentos contaminados, a questão de fezes em alguma questão, e ela é menos comum porque o saneamento ocorreu, e a B você pode ter por drogas e até por questões, você falou, de familiares. Transfusão de sangue, que é importante. E ambas você pode, então, prevenir com vacina? As duas a gente tem vacina. Tá. A vacina da hepatite A e B, ela já deve ser dada na infância. A B na maternidade. Ah, é? E a A, 15 meses de idade. Tá. Então, seria muito bom que as mães atentassem para isso. Isso é disponível no SUS. Mas isso é rotina da caderneta de vacina, não? É rotina da caderneta de vacina. Está disponível no SUS e as maternidades devem já vacinar os nenês contra a hepatite B. Mas isso quando nós nascemos não ocorria? Não tinha, não tinha. Agora, existe uma outra forma de hepatite que é muito comum, que é a hepatite C. C. A hepatite C, na maioria das vezes, não dá o quadro agudo de ficar amarelão e tudo. A maior parte das hepatites C, a gente não sabe como transmite, mas ela pode ser transmitida por sangue e derivados, ela pode ser transmitida pelo uso de drogas injetáveis e, eventualmente, através de contato sexual. A hepatite C é um problema sério porque quando ela começa a dar sintomas, a coisa já andou. Tá. Às vezes estão aparecendo aqui algumas imagens, você pode contar pra gente um pouquinho? Isso aqui é um fígado normal, isso aqui é um fígado cortado. Esse aqui é um fígado que já evoluiu para cirrose. Ali à direita é um normal cirrose e à direita você pode ver também que tem nódulos, que são o câncer de fígado. Então, a hepatite B e a C, elas podem evoluir para uma cirrose e para câncer do fígado. Então, quando você se vacina para hepatite B, você não está prevenindo só a hepatite C crônica, que a pessoa só descobre quando começa, eventualmente, até vomitar sangue, porque quando faz cirrose é difícil reverter. Agora, a hepatite C, apesar de não ter vacina, é muito importante quando a pessoa faz um check-up ou uma consulta de clínica geral, ver se a pessoa tem hepatite C, porque tem remédios. Tá. E são remédios de alto custo que o SUS cobre. Ah, tá. Então a gente tem para hepatite A, vacina, para hepatite B, vacina e para hepatite C, tratamento. Tá. A hepatite B também tem a possibilidade de tratar em determinados casos e atualmente a discussão é se, assim como hepatite C, devem ser tratados todos os casos de HBsAg positivo. Mas, gente, eu vou fazer um apelo aqui. O saneamento básico e a vacinação fazem toda a diferença para a ocorrência das hepatites. Não deixem de se vacinar, não deixem de vacinar suas crianças. E se você é uma pessoa que já está com seus 40, 50, 60 anos, você deve fazer o teste para ver se você é imune e, se não for,
vacine-se. Principalmente os profissionais de saúde, né? Porque os profissionais de saúde, tanto os odontologistas quanto os médicos, têm uma indicação fortíssima de se vacinar, porque eles podem se acidentar e pegar a hepatite dos seus pacientes. Outra coisa que eu gostaria que você reforçasse, que você falou no início, que também pode haver essa inflamação do fígado por causa de remédios, e a gente sabe que muita gente, às vezes, qualquer coisa é um anti-inflamatório, qualquer coisa, né, e toma assim meio sem receita médica e muito. O que você tem para falar disso? Então, não é incomum a hepatite por medicação. Ela pode dar sintomas muito parecidos. Eles inflamam o fígado como se fosse uma dessas medicações. Uma coisa que pode dar com frequência são remédios para tratar micose ungueal, principalmente, que são remédios que você toma por longo tempo. Antifúngicos. Remédios para parasitose, que às vezes são dados em doses equivocadas, que podem dar uma hepatite. Eu estou me recordando até de um médico, nosso amigo, que você conhece, que teve uma hepatite por antiparasitário. E existem outras coisas que podem dar hepatite, mas as principais que a gente está focando hoje são essas hepatites virais, que são preveníveis ou tratáveis. Então, é importante que as pessoas verifiquem a sua situação de imunidade a essas drogas, ou mesmo se a pessoa é uma portadora. Hoje em dia, qualquer pessoa que é portadora da hepatite C tem indicação de se tratar e tem um remédio de graça. E em 12 semanas você cura essa hepatite C. Hepatite C na grande maioria dos casos. É uma coisa meio recente, né? É bastante recente, bastante recente. Bia, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que foram muitas informações importantes. Vou só reforçar a questão da hepatite A, principalmente, vacina, hepatite B, né, vacina também, a hepatite C, ficar atento, quando tiver o diagnóstico, tem tratamento, o SUS faz, né, uma cobertura disso, e eu acho que, assim, de novo, né, ser responsável por sua saúde, né, cuidar da sua saúde, tanto no sentido de prevenir com as vacinações, como de não tomar remédio sem necessidade, sem prescrição, e o estilo de vida acompanhando sempre que possa ser o ideal, né? Então, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Denise. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo. É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso ao jornalismo de excelência.
Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Estamos de volta com o Oeste Saúde. E agora aquela parte que eu acho a mais importante do programa, que é a interação com o nosso espectador. Vamos lá para a primeira pergunta desta semana. Oi, doutora Denise. Eu tenho uma dúvida sobre a ureia. A minha está um pouquinho elevada, 40. Como que é? Perigoso? Ainda tá? Posso fazer um tratamento? Gostaria de saber. Odila, muito obrigada pela pergunta. A questão da ureia pode estar relacionada principalmente com o funcionamento dos rins. Então, quando ela está aumentada, sempre é interessante que você procure um serviço de saúde e faça a avaliação, porque pode haver já um comprometimento dos seus rins e essa questão da produção da ureia estar modificada. A produção da ureia também está relacionada com o fígado e a gente sabe que o fígado ele pode ser atacado, vamos dizer assim, por vírus. Você tem uma virose que dá uma hepatite, também pode ser, vamos dizer, agredido por medicações inadequadas, ficar inflamado e ele pode modificar a produção dessa ureia. Mas a questão também pode ser por problemas do dia a dia, mais simples. Se você beber muito pouca água, a sua ureia também pode ter uma modificação. Então, a desidratação leva a alterações da ureia. É importante que você beba água. Em geral, se não houver uma restrição específica do seu médico, você deve beber assim cerca de 2,5 litros a 3 litros de água por dia e isso deve ser distribuído ao longo do dia. Às vezes não é interessante beber tanta água antes de dormir, porque depois você pode acordar para querer ir no banheiro por causa disso. Então existem questões mais simples ligadas à desidratação, à própria alimentação, quando ela é desequilibrada, e a própria qualidade da sua saúde. Mas sempre é interessante saber que o rim deve ser avaliado. Vamos para a próxima questão? Oi, doutora Denise, bom dia. Meu triglicérides é muito alto. Como que eu faço para baixar? Você acha que eu mudo minha alimentação, faço mais atividade física? Me ajuda. Nossa, Juliana, muito obrigada pela pergunta. Eu adoro interagir com vocês. E isso faz parte do dia a dia das pessoas, né? O triglicérides é um tipo de gordura e normalmente quando ele está elevado, representa que está havendo uma inadequação aí da sua dieta. É importante que você diminua o excesso de açúcar, principalmente também os alimentos processados, açucarados ou não. Os alimentos processados, a gente fala um pouco essa palavra assim e parece um chavão, né? Na verdade, processado quer dizer que ele passou por mudanças químicas. Muitas vezes pode não haver adequação nutricional nesse alimento processado. Então, ele não te nutre e, além disso, ele tem substâncias que te prejudicam. Então, quanto mais você puder comer comida de verdade e fazendo aquele equilíbrio entre a proteína, a gordura e o açúcar,
é o que seria o ideal. Outra questão que envolve bastante o nível de triglicérides é a questão de exercício físico. É muito interessante que você mantenha exercícios constantes, de preferência supervisionados, mas sempre um pouco de musculação e um pouco de exercício aeróbico, que aí você está mantendo o seu organismo equilibrado e facilitando, estimulando a melhoria da sua musculatura, que é um tecido, vamos dizer assim, que precisa estar saudável, porque ele tem uma quantidade muito grande de uma organela chamada mitocôndria que produz a energia para a gente viver bem. Então, exercícios físicos e dieta equilibrada vão ajudar você a diminuir o seu triglicérides. Vamos para outra pergunta. Doutora Denise, olá. Meu nome é José, eu gostaria de saber sobre a questão urológica. Eu tenho muito problema na bexiga, chama bexiga neurogênica. O que eu posso fazer para melhorar esse sentido? Olha, como o próprio nome está dizendo, e antes de mais nada, obrigada pela pergunta. Então, como o próprio nome está dizendo, neurogênica, essa bexiga está com uma inervação que não está te dando a informação correta. É como se ela tivesse hiperestimulada. E você, então, pode ter vontade de ir no banheiro toda hora, não ter o controle sobre isso. Você pode desenvolver uma incontinência urinária, quando você perde essa urina sem o seu total controle. Você pode até, por causa da bexiga neurogênica, facilitar também que você tenha mais infecções urinárias. E a infecção urinária, ela pode ser grave. Quanto mais velho a gente é e a nossa imunidade está um pouco mais comprometida, uma infecção urinária pode ser muito prejudicial e até comprometer mais definitivamente os seus rins. Então, é muito importante que você procure uma ajuda médica para que haja um melhor controle, para que você possa, então, fazer um tratamento específico que pode incluir, por um determinado tempo, algum remédio, mas é importante também que o estilo de vida seja adequado, que você beba a quantidade de água necessária, que você, na verdade, faça exercícios. Existem exercícios pélvicos que também ajudam nessa questão e também que você controle seu estresse, durma bem, enfim, mantenha a sua saúde no mantenha a sua saúde num nível ótimo. Eu agradeço as perguntas e espero vocês na próxima semana, às 7h30 antes do programa Outra Coisa, para que a gente possa conversar sobre saúde. Eu quero cada vez mais interagir com vocês e saber se o conhecimento de vocês sobre a própria saúde, a saúde em geral, está ajudando na qualidade de vida. Até a próxima semana. COP30, o fiasco. Você já pode ler de onde estiver a nova edição da Revista Oeste. Confira os destaques. O fiasco da COP30. Em matéria de capa, Carlo Cauti e Sara Pérez trazem todas as incongruências da Conferência do Clima em Belém do Pará, onde vizinhos do evento sofrem há décadas sem infraestrutura básica. E mais, os patrões da República. Silvio Navarro traz um raio-x da situação problemática da política brasileira e faz um apanhado dos casos onde ministros do STF atuaram como soberanos da nação, mas indica, a solução está nas urnas de 2026. O som dos martelos e os novos muros. Com a queda do Muro de Berlim completando 36 anos, Ana Paula Henkel faz uma reflexão necessária sobre o estado atual da liberdade no Ocidente e questiona: os muros realmente se foram? Assine para ler agora mesmo, a edição completa na palma da sua mão. Saiba mais em revistaoeste.com/assine ou pelo número de WhatsApp 11 9 149 8080.